passando. Como é que você está? Som. Bom dia a todos, amém? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Só relembrando que após o culto teremos um pequeno intervalo e hoje no Vida de Igreja falaremos sobre evangelismo e na semana que vem sobre membresia. Então não perca, se você puder ficar conosco, será uma bênção. Se você tem algum desafio para evangelizar dentro da sua casa, dentro do seu lar, talvez essa aula seja para você. Queridos, queria abrir com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, do primeiro verso até o verso de número 30. Amém? Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças e igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração me pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele.
Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, alimenta a nossa alma nessa manhã. Fortalece a nossa fé, desafia a nossa fé, Senhor, nessa manhã. Desperta aquele que está dormindo, Senhor. Tira toda a ansiedade, tira todo o sono, todo o cansaço, todo o medo, Senhor, nessa manhã. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, estamos famintos, Senhor, pela Tua voz. Peço a Ti, Espírito Santo, a Tua ajuda para ser fiel na exposição da Tua palavra. Ser conosco, meu Deus, é o que nós te pedimos. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos se lembram de um filme? Agora já virou um filme antigo, mas um filme com aquele ator famoso, o Adam Sandler. Um filme chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. E a história desse filme é que ele descobre uma moça loira e ele se sente atraído por ela, e ao tentar investir, ao tentar conquistar essa jovem, ele descobre que ela tem um problema neurológico decorrente de uma batida de carro. O carro, num certo verão, bateu numa árvore lá no Havaí, e ela gerou essa cicatriz no cérebro, e por conta disso, todos os dias ela vive o dia anterior à batida do carro. Então, assim que ela dorme no fim do dia, no dia seguinte ela acorda e ela esquece tudo que ela viveu. É como se ela estivesse anos atrás vivendo o dia anterior ao dia da queda, o dia da batida. Só que ele não desiste. E ele a cada dia tenta reconquistá-la, ele tenta lembrá-la de alguma forma, fazê-la se lembrar, o que aparentemente era impossível. E todos os dias ele tenta ali conquistá-la. No dia seguinte ela não lembra nada dele, ele tem que se representar e tem que fazer tudo de novo, para todo dia ser uma nova chance, uma nova tentativa de conquistar essa moça. E meus irmãos, nós podemos não ter as mesmas condições, mas nós precisamos ser diariamente lembrados e conquistados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos lembrar de quem Deus é e o que Ele deve ser a cada dia para nós, principalmente em nossas ansiedades e preocupações. Até porque há muitos de nós que, por conta dos problemas, por conta das lutas, vivem como se tivessem uma amnésia igual essa moça, só que uma amnésia espiritual, se esquecendo todo dia de quem Deus é, do que Ele faz, de que Ele é um Deus bom, de que as suas misericórdias já se renovaram, de que Deus está no controle. E esse texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Então, se você fechou, acompanhe comigo. Ali no início do capítulo 8, nos mostra a segunda multiplicação dos pães. Quantos têm vindo aqui às quintas-feiras? Sem ser essa quinta que acabou de passar anterior, nós já falamos sobre a primeira multiplicação dos pães. É interessante porque os discípulos novamente se mostram incrédulos, mas veja, eles já eram crentes experientes.
Eles já tinham tempo de caminhada, eles já tinham visto o milagre, e perceba, o mesmo milagre. Era para eles terem mais fé, mas pelo contrário, eles se sentem incrédulos. Eles questionam a Jesus: onde nesse deserto pode alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Não tinha feito muito tempo, havia pouco tempo, talvez questão aí de semanas, poucas semanas, eles já tinham visto o mesmo milagre. Jesus falou: quantos pães vocês têm? 7. No fim, Deus multiplicou, recolheram 7 cestos cheios, ainda sobrou, eles estavam ali reclamando. Então aqui os discípulos novamente têm uma crise de fé, do verso 1 ao verso 10, mas não é por aí, não para por aí. Jesus, ele fez o milagre apesar da incredulidade dos discípulos, e do verso 11 ao verso 13, aí eles atravessam e chegam os fariseus incrédulos, pedindo um sinal. Eles queriam ser surpreendidos, por quê? Porque eles não criam de forma alguma em Jesus. É quase: Jesus, faz alguma coisa aí para que a gente veja que o Senhor é poderoso. Tanto é que Jesus suspirou como alguém que já estava irritado. Imagine você lidando com a sua esposa ou com o seu marido, vem de um dia sobrecarregado, e aí o seu filho fez alguma besteira e você chega devagar com seu pai, porque ele já chegou assim. Se você chegar e falar de cara a besteira que você fez, vai cair tudo dentro de casa. Jesus já estava ali cansado com a incredulidade dos discípulos. E aí chegam os fariseus pedindo a prova, os fariseus sem fé. Jesus suspirou, ali contou até 20, porque esta geração pede um sinal milagroso. E Jesus negou, Jesus não alimentou a incredulidade deles. E então Jesus, ele começa a pregar para os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, tanto da parte religiosa como da parte política. Cuidado com o fermento desses. E que fermento é esse, meus irmãos? É o fermento da incredulidade. E por que ele usou o fermento? Porque era algo comum naquela época. As pessoas faziam pães em casa. O fermento é algo que você põe e ele contamina a massa. A massa é de um jeito, mas se você botar o fermento ali, ela muda a massa. Ela muda o cheiro, ela muda as propriedades, ela incha a massa. E é o que ele está dizendo: cuidado com o fermento desses que são incrédulos, tanto nos meios religiosos, os fariseus, quanto nos meios políticos. E nos meios religiosos que eu digo, é que os fariseus eram falsos na sua fé, era uma religião de aparência. Mas também o fermento de Herodes, o fermento das doutrinas, das ideologias políticas deste mundo. Cuidado com esse fermento da incredulidade, porque veja, os fariseus estavam sem fé, pedindo um sinal, mas veja bem, eles pediam um sinal porque eles queriam ser convencidos, eles não criam. Veja bem, haviam pessoas que criam em Jesus, mas que mesmo assim a sua fé não estava tão firme, e Jesus ainda fez um milagre. Mas Jesus não fez com os fariseus. Jesus sabia que o coração deles estava endurecido. Mas perceba, tanto os fariseus, mas os discípulos também. Quem andava junto com Jesus estava com a fé na primeira marcha, estava com a fé ali pequena, estava com a fé ali diminuída. E aí Jesus começa a pregar para eles: cuidado com o fermento da incredulidade. E meus irmãos, não somente no passado, mas hoje mesmo, eu e você temos que guardar o nosso coração da incredulidade. Às vezes Deus tem planos para nós, Deus tem promessas, Deus tem projetos, Deus nos revela até coisas que Ele fará, e aí a gente compartilha com quem não tem fé.
Aí a pessoa que está com aquele coração cheio daquela massa de incredulidade, ainda põe um pouco dentro do seu coração. Você compartilha com a pessoa que não tem fé, ela vai lançar incredulidade sobre o seu coração. Ela vai tentar lhe contaminar. E veja, muitas pessoas, às vezes até dentro da igreja, que já foram contaminadas pelo fermento da incredulidade. Tem uma irmã, amiga minha, uma irmã de consideração, irmã mais velha. Eu enviei um hino para ela passando por tanta ansiedade, tanto problema. Eu enviei um hino para Deus poder ministrar o coração dela. Aí ela disse assim para mim: olha, eu não consigo mais ouvir esse tipo de hino sem ser muito crítica. Eu já penso logo numa análise teológica, assim, assado, da letra. E falou um monte de coisa. Eu falei, ao invés dela receber, ao invés dela primeiro ouvir, dela orar e deixar que o Espírito Santo ministre, porque veja bem, eu não sou contra nós avaliarmos, é preciso sim, a gente pensar certas músicas, certas letras, até para ministrar sobre a igreja, porque não é porque é gospel que vai ser uma canção para o culto. Simplesmente o coração, mesmo sendo crente, o coração estava incrédulo, assim como os discípulos, não recebeu. E eu fico triste, porque se você estiver com essa massa no seu coração, essa massa de incredulidade, esse fermento, você será impedido de desfrutar mais da presença do Senhor. E aí Jesus questionou eles. E veja bem, olha que interessante. Jesus era muito paciente, meus irmãos. Se fosse eu não sei não, eu ia começar com 12 discípulos e ia terminar com 3, porque eles não eram fáceis. Eles estavam, verso 16, discutindo entre si, é porque não temos pão. Eles ainda estavam ressentindo do milagre. E aí Jesus questionou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? O coração de vocês está endurecido, vocês não veem? E aí Jesus questionou: lá atrás eu reparti o pão, quantos cestos sobraram? 12. Agora, quantos cestos sobraram? Que eu reparti de novo? 7. E Jesus perguntou: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem que vocês estão sendo contaminados pelo fermento da incredulidade? Não percebem que o problema não é o pão, mas é a sua incredulidade? Jesus está questionando eles. Mas logo depois disso, o que aparece? Aparece um relato. Eles chegaram em Betsaida e Jesus cura um cego. Veja bem, Jesus, ele pode curar a cegueira espiritual, que era o que ele já estava tentando fazer com os discípulos, mas ele também cura a cegueira física. Ele cura a cegueira física. E depois disso nós temos a questão da confissão de Pedro, que é o que Jesus em outros evangelhos, ele dirá que não foi carne ou sangue, não foi nome, nem CPF que revelou isso a Pedro, foi o Espírito Santo. Ou seja, o reconhecimento de quem Jesus é só se dá através da obra do Espírito Santo. Para lidarmos com a nossa incredulidade, meus irmãos, para confessarmos e confiarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus, precisamos de Deus Pai. Essa é uma obra que é dele. Somente ele pode tirar a trave do nosso olho, pode tirar o fermento da incredulidade, somente ele pode resgatar a nossa fé. Você pode ser crente há 30 anos e está cheio de fermento aí de incredulidade, só fermentando ainda mais no seu coração. Veja bem, discípulos dormiam com Jesus, estavam perto, viam um milagre ali na cara e tinham esse fermento da incredulidade. Somente Jesus, somente o Espírito Santo pode tratar do nosso coração e raspar toda essa massa grotesca de dentro da nossa alma para resgatar a nossa fé. Desde ontem eu vim orando e veja bem,
eu fui ministrado muito pelo pastor Moisés nessa manhã, porque foi o que ele falou, sobre Deus ser soberano, é tudo para honra e glória dele, e dele ser fiel, Deus resgatar a nossa fé, Deus tirar o medo, porque Deus tem uma obra, mas Ele quer restaurar a nossa fé nessa manhã. Desde os hinos, o Espírito Santo já vem tratando disso. E ontem eu em casa, me bateu uma onda de ansiedade, de medo, que eu falei: Senhor, de onde veio isso? Eu tenho desafios essa semana, mas veio de um jeito que eu falei, se eu, mais um pouco, eu nem tinha orado e lido a palavra, mas eu falei, não, se eu tô, minha alma está se agitando assim, é aí que eu preciso ler a palavra e orar ainda mais, não deixar de orar, porque às vezes acontece isso, bate a ansiedade, bate o medo, bate os problemas, e a gente prefere ficar remoendo isso, do que combater isso pela palavra e pela oração. Se a ansiedade bater a sua porta, você tem que combatê-la. Se o medo bater a sua porta, nós temos que combatê-lo com a palavra e com a oração. E ali, orando, lendo a palavra, Deus foi fortalecendo e protegendo a minha fé. E nós precisamos entender que a fé, nós temos que lutar por ela. O inimigo vai tentar lançar o fermento, vai tentar diminuir a sua fé, vai tentar contaminar a sua fé com doutrinas erradas, vai tentar tornar o crente incrédulo. E nós precisamos do Espírito Santo. Pedro, depois de todo esse episódio de incredulidade, ele viu algo espiritual, que Jesus era o Cristo, Cristo que é ungido. Cristo não é o sobrenome Souza ou Silva de Jesus, Cristo é um título, como um coronel, como um general, ele é ungido, ele é o Senhor, ele é o prometido de Deus. Ele só conseguiu olhar além do físico, olhar as coisas espiritualmente, porque o Espírito Santo o capacitou. O Espírito Santo por um momento tirou esse fermento e ele conseguiu confessar quem Jesus Cristo é. E se eu e você estamos aqui, é por conta da obra dele. É impossível confessar quem Jesus é na carne, com base simplesmente num livro acadêmico. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos deles, meus irmãos. E precisamos lutar pela nossa fé. É Ele quem pode nos curar, tanto que chega aqui cego fisicamente, como que espiritualmente. E veja, esse cego, por mais que ele estivesse por um momento ali, né, com o seu órgão cego, mas ele estava enxergando melhor do que os fariseus, porque ele cria em Jesus. Ele não tinha dúvidas no seu coração que Jesus podia curá-lo. E os fariseus, os doutores em majestade, em divindade, estavam ali clamando por um fogaréu, por um sinal. Vai aí, prova que tu tem algum poder. E o cego não. Nem ver o rosto de Jesus ele conseguia, mas espiritualmente ele sabia que Jesus era o Senhor da glória. Ele cria, ele teve fé. Esse homem simples. Meus irmãos, quem é Cristo para nós? Você crê nesse Deus? Você crê que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus soberano? Se você anda, eu não sei quantos aqui já pegaram carona com um policial, né? E eu já peguei carona com até caçadores que têm registro, porte de arma, lá no interior do Nordeste. Ele tinha uma Ranger, uma picape. Meus irmãos, era muita arma que ele tinha dentro daquela picape. Mas veja, tudo legalizado, viu? Ele é campeão brasileiro de tiro, ia caçar, não sei o quê. Mas era tudo porta-luva arma, debaixo do banco arma. Ele é um atirador profissional, ele solta pratos, ele pum, 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 vai, né, tirando. Até o filho dele é campeão de tiro. Ele tem um estande de tiro dentro da sua casa. Um cara tão preparado, capaz, armado. Se qualquer um pegar a sua carona,
ia pensar assim: eu estou seguro, porque se aparecer um arrastão, um bandido que for, esse cara vai dar conta, porque ele é muito rápido no gatilho, ele entende das coisas, ele anda com militares. Agora imagine você andar com Jesus. Nós estamos mais seguros ainda, mas às vezes parece que é o contrário. Às vezes parece que quando a gente anda com Jesus, parece que a gente está andando na Avenida Presidente Vargas de noite, sozinho, com o celular na mão. Parece que a gente anda ali desesperado: meu Deus do céu, eu vou ser assaltado, é agora, eu vou morrer, eu estou suando frio, a pessoa me deu boa noite, eu já estou passando até a carteira. Parece que a gente anda com Deus assim, que Deus não vai nos proteger, que Deus não está conosco, que Deus não nos vigia, que Deus não é soberano. Mas Ele é soberano. Estar do lado dEle, meus irmãos, traz mais segurança do que se você estivesse hoje do lado dos grandes presidentes desse mundo. Eu fui com minha esposa no consulado americano lá no centro, não sei quantos já tiveram oportunidade de ir. Meus irmãos, parecia um presídio de segurança máxima, como que eles enclausuraram o pessoal do consulado, porque o esquema de segurança, parece que você está no outro mundo. Eu pensei assim: meu Deus, será que eu vou conseguir sair vivo desse prédio? Porque você passa por um monte de etapas, segurança, não sei o que, não pode entrar celular. É um esquema de segurança, isso para um consulado no Brasil. Imagine do presidente dos Estados Unidos. Mas quem anda com esse Deus tem muito mais segurança, porque Ele é um Deus soberano, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele nos protege, Ele te guarda, e aquele que guarda Israel não dorme. Ele não dorme. Mas às vezes nós tratamos do nosso Deus, nós oramos para Ele quase que pedindo desculpas, como se Ele não tivesse poder para fazer tal coisa, como se Ele fosse pequeno. Imagine, você pede favor a uma criança, e você pede favor à criança já meio que sabendo que ela vai fazer, mas meio barro, meio tijolo, né? Você já não espera muita coisa, porque é uma criança. Mas infelizmente, às vezes nós tratamos Deus assim. Nós oramos achando que Deus, né, vai fazer mais daquele jeito. Meus irmãos, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Jesus suspirou profundamente com os discípulos, e às vezes Ele suspira profundamente conosco. Ele olha: meu filho, minha filha, está com o coração tão agitado, não tem fé, se esqueceu de quem eu sou. Santa paciência com fulano, santa paciência com o pastor Yuri, ou com a igreja em Cerâmica. O nosso Senhor é o Senhor da glória. Para cada grão que existe de areia, cada grão, você pega, é pequenininho, que existe de areia na praia, os cientistas estimam que para cada grão existem cerca de 1 milhão de estrelas, para cada grão de areia da praia. E a palavra do Senhor nos diz que Ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Mas veja, Deus não é como o meu avô não. Eu tenho o Felipe, que é o meu primo, e meu avô chama o Felipe de Yuri e o Yuri de Felipe. Meu avô troca, tem 6 netos e troca o nome de todos os netos, dos 6. Deus não é assim não. Deus não gagueja, Deus não erra o nome. Andrômeda, eita, não era Órion. Não, Deus não erra o nome das estrelas. Para cada grão existem 1 milhão de estrelas. Cada grão, você pode contar quantos grãos de areia tem numa praia. E Deus chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome, e elas se apresentam, e elas lhe prestam continência. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus grandioso. É por isso que Isaías, quando fala da soberania de Deus, ele diz: olhe para os céus, porque os céus, eles evidenciam a soberania do Senhor, a grandiosidade dele, meus irmãos.
O nosso problema, as nossas lutas, as nossas dificuldades, para Deus não são nada. O seu câncer para os homens pode ser terminal, mas para Deus não é nada. As lutas com os nossos filhos, para Deus não são nada. Desemprego, falta de dinheiro, para Deus não é nada. Mas cadê a fé do povo de Deus? Será que se visitardes em Israel, encontrarei fé na terra? Encontrarei fé na terra? Ele já questionou isso em outra passagem. Meus irmãos, precisamos vigiar com o fermento da incredulidade. E precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Não podemos nos contentar em achar que por termos muito tempo de crente, que nós seremos os super-heróis da fé. Não, meus irmãos. Os discípulos estavam do lado de Jesus e o coração estava aquele cheiro podre do fermento dos fariseus e de Herodes. Mas se esse fermento crescer, ele vai suplantar a nossa fé. Ele vai engolir, vai dominar, estragar a nossa fé. E aí nós não viveremos uma vida de milagres. Não viveremos uma vida na dependência dele. Viveremos uma vida, sabe de quê? De murmuração, de reclamação, arrastado, porque a gente não vê nada acontecer, está tudo ruim. Mas quem vive na dependência de Deus, quem vive exercendo a sua fé, discernindo as coisas espiritualmente, não anda como o homem anda. O seu problema, o nosso problema, quando a gente anda pela fé, não é nosso, é de Deus. Estava vendo um pastor ontem, olha, eu estou passando assim, assim, assado, e eu já falei para Deus, Senhor, eu sou teu servo, eu deixei isso no teu altar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou esperando no Senhor. Porque se o Senhor esperar de mim, sabe que daqui não vai sair nada, porque eu não sou capaz. Eu deixei no altar do Senhor. Eu estou deixando Deus agir. Eu vou andar pela fé, na dependência dEle. E eu fui fazer uma prova, meus irmãos, no fim de dezembro. Aí eu vi o pessoal, da autoescola ali num canto. Aí eu falei, ao invés de ficar sozinho, orando, eu falei, vou ficar lá no grupo. Rapaz, quando eu cheguei no grupo era só desespero. Era só desespero e virou igual um dominó, porque um por outro parece que estavam competindo para quem seria reprovado pior lá no carro. Aí eu falei, meu Deus do céu. E o pessoal ali desesperado, as meninas não sei o quê. Aí quando eu pensei em me afastar, já era tarde demais, meu joelho já estava tremendo. O fermento já tinha entrado no meu coração. Aí eu falei, rapaz, eu achei que rir um pouco, ter uma comunhão com o pessoal ali, ia trazer uma paz, uma calmaria, ajudar a relaxar. Só piorou, porque agora elas que me desesperaram. Meus irmãos, a gente não pode andar com quem não tem fé. A gente tem que guardar o nosso coração. Senão o fermento entra. Senão o fermento contamina, ele traz ansiedade, ele te derruba, ele me derruba. Eu também preciso vigiar o meu coração, porque eu sou barro, nós somos barro, meus irmãos. Isso aqui é para nós, o Espírito Santo está falando desde os louvores. Então vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Se você não lê a palavra, se você não tem vida de oração, você já perdeu essa batalha. Mas além de orarmos agora, é preciso buscar diariamente. A fé tem que ser relembrada, igual eu falei do filme, diariamente, lutando, batalhando pela nossa fé. Às vezes a gente vem aqui na igreja escorado na fé da esposa, do marido, dos filhos, ou a gente só está na igreja porque a rotina, a escala de algum ministério prende a gente na igreja. Gente que anda assim, a fé não vai durar muito. Por quê? Porque a fé, meus irmãos, a gente tem que lutar por ela. A gente tem que lutar pelo nosso coração. A palavra de Deus em Provérbios diz, no capítulo 4, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração,
guarda a fé, guarda o teu coração, não deixe o fermento. Nós temos que lutar diariamente por essa fé. Amanhã, segunda-feira à noite, eu quero desafiar os irmãos, venham orar conosco, venha guardar o coração junto com o povo de Deus. E todos os dias em casa, seja no ônibus, seja no trem, abrir a palavra, ora e busca. Se eu mesmo, meus irmãos, como pastor, não vigiar o meu coração, eu também posso cair, eu também posso fraquejar na minha fé. Nós temos que entender, ninguém deixa o filho ficar muito tempo sem comer. Se você vê a criança sem comer, você vai tacar logo um biotônico, Fontoura, alguma coisa assim, vai comer à força, porque nós sabemos que saco vazio não fica em pé. Quanto mais a fé dos crentes, sem a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos. Ore ao Senhor nessa hora. Peça a Ele primeiramente perdão. Primeiramente perdão, porque a verdade é que nós temos nos afastado de quem Deus é. Se nós sentimos frio, é porque nós não estamos abraçados com aquele que pode aquecer a nossa alma. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória, Ele é o Deus onipotente. Ô Senhor, relembra a nossa fé nessa manhã, cura a nossa cegueira, meu Deus, espiritual. Tira, Senhor, a lama dos nossos olhos, ajusta a nossa visão, como o Senhor ajustou a visão daquele cego em Betsaida. Senhor, por favor, cura o teu povo. Cura, Senhor, também a minha visão espiritual. Senhor, precisamos ser fortalecidos na nossa fé. Queremos, Senhor, ver a nossa fé operar maravilhas. Queremos ver o Senhor através de nós, Senhor, curando enfermos, operando milagres. Mas, Senhor, às vezes nós, ao invés de viver a fé, nós vivemos a reclamação, a murmúria, a inveja, o orgulho, a preguiça, a procrastinação, a vaidade. Ô Senhor Jesus, fortalece a nossa fé nessa manhã. Nos ajude a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, repreende todo o fermento, Senhor, dos fariseus e de Herodes, o fermento da incredulidade, que tem tentado, Senhor, rondar tantos corações nessa igreja, tentando paralisar, tentando suplantar, Senhor, a nossa fé, tentando, Senhor, dizer que nós não conseguiremos nada. Mas, Senhor, se conseguirmos, Senhor, alguma coisa, é porque o Senhor é grande. Não conseguiremos porque somos bons, não. Conseguimos porque o nosso Deus é quem toma a nossa frente. É o nosso Deus que peleja por nós. É o nosso Deus que é fiel. É o nosso Deus que é o Criador. É o nosso Deus que venceu a morte. Porque Ele pode, eu posso ir além. Senhor, restaura a nossa visão da Tua pessoa, Pai, Filho, Espírito Santo. Nos ajude a viver andando em fé na dependência do Teu Santo Espírito. Ô Senhor, guarda o nosso coração, Jesus. Guarda a nossa fé. Nos desperta, Senhor. Que o Senhor não suspire profundamente de paciência conosco, mas que o Senhor tenha alegria ao ver, Senhor, o Teu povo usando a fé, o Teu povo crendo em Ti. Que essa igreja seja uma igreja de milagres, que essa igreja, Senhor, venha viver, cada um aqui, Senhor, no seu privado, na sua vida particular, venha ver o Deus de Israel, o Deus soberano, operando maravilhas, Senhor. Eu sei que existem pessoas com lutas, meu Deus, na área financeira, com lutas no seu casamento, com lutas, Senhor, com os seus filhos, e não há impossíveis para Ti, Jesus. O Senhor é um Deus soberano.
Meu Deus, eu peço a Ti pela família do irmão André, Senhor, em especial pelo seu pai. Meu Deus, cura o filho, Jesus. Fortalece o André, Senhor, que está lá cuidando do seu pai, está cumprindo a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, restaura, Senhor, o pai dele. Restaura, Senhor, o Teu pai. Da cabeça à planta dos pés, restaura, Senhor, este Teu servo. Meu Deus, restaura, Senhor, irmão Jorge da Regina. Visita o Teu filho, Senhor. Visita, Senhor, irmão Catarino e sua esposa Edna, Senhor. Visita a irmã Vivian, meu Deus, que esteve internada, Senhor. E eu Te louvo porque já temos visto Teu agir na vida dela. Meu Deus, eu Te louvo, Senhor. Senhor, também visita a irmã Lourdes, Senhor. Toca na sua coluna. Toca, Senhor, na sua coluna, Senhor. Repreende toda dor em nome de Jesus. Restaura a saúde da Tua filha. Meu Deus, visita também, Senhor, aquilo que ela tem clamado diante de Ti. Visita, Senhor, Tua filha no propósito que ela tem feito contigo, Espírito Santo. Toma essa causa em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso, meu Deus. Que ela confie em Ti, Senhor, mas que ela não pare de semear em oração. Guarda o coração dela da incredulidade, porque o inimigo tem tentado lançar incredulidade no coração dela, Senhor. Guarda o coração dela, Senhor. Visita, Senhor, a causa que ela tem apresentado diante de Ti. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Senhor. E quero entregar a Ti o pedido de cada um dos irmãos que não tenha conseguido entregar aqui para orar. Visita os pedidos de cada um aqui nessa manhã. Possamos agir pela fé, na plena dependência Tua, Espírito Santo. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Rompendo em fé. No sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Do início. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. Deus é fiel, meus irmãos. Você crê que Deus é fiel?
Deus está no controle de tudo. Quando acabarmos, não vá com pressa, teremos um breve intervalo, depois estaremos aqui para aqueles que querem aprender a evangelizar, querem entender a nossa visão de evangelismo, esteja conosco no curso Vida de Igreja. Mas antes, feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Amado Deus e Pai, te bendizemos, Senhor, por essa manhã de culto a Ti, de louvor e adoração ao Teu santo nome, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, ser conosco, Jesus. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua paz e da Tua proteção, e abençoa também aqueles que ficarão para estudarmos e aprendermos de Ti. Assim que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e ricas consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco hoje e sempre, guardando a nossa fé para uma vida de milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sair, dê um abraço, um aperto de mão, abençoe seu irmão.